Amados, eu estava num comércio aqui, no setor aqui, eu estava dentro de um comércio esses dias agora, e eu tive a oportunidade de conversar com alguém dentro do comércio. E a minha conversa, o momento de conversa que nós tivemos lá, foi numa oportunidade que surgiu por uma pergunta que eles vieram me fazer, como pastor. O pastor chegou, ele falou, o pastor chegou, vamos perguntar para ele. Então, quando eu entrei no comércio, eles achou-se no direito de me perguntar algo que é uma dúvida deles. E no meio dessa conversa que eu tive nesse comércio, eu tive a oportunidade de poder instruir algumas pessoas ali. Tinha mais ou menos umas 4 ou 5 pessoas conversando sobre a situação, e eu entrei para comprar algo, e eles me pegaram, como pastor, e queriam uma resposta. E eu pude dar ali alguma explicação de alguma coisa da fé que nós professamos. E no meio dessa conversa, uma das pessoas, ela disse uma coisa que eu tive a oportunidade também de poder explicar corretamente como funciona. Ela dizia o seguinte: não, porque Deus, eu vejo assim, Deus, ele ouve a gente qualquer jeito que você falar, Deus ouve. Eu falei assim, opa, deixa eu te explicar algo aqui. Primeira coisa, nós estamos tratando de um Deus poderoso, nós estamos tratando de um Deus. Segundo essa pessoa, Deus, ele tinha a obrigação de qualquer forma que você pedir, de qualquer maneira que você pedir, ele ter que te atender. E eu disse, não funciona bem assim. É por isso que muitas pessoas, eu disse para essa pessoa lá, não recebem de Deus, porque eles acham que Deus tem a obrigação de atender as suas orações no momento, da forma que eles falam, do jeito que eles estão, e não é bem assim, até porque nós estamos tratando com um Deus que é todo poderoso e é o dono de todas as coisas. Então a gente tem que saber tratar com a pessoa de Deus. E aí, nessa conversa toda, essa pessoa falou assim, não, mas eu não concordo, eu acho que ele ouve. Aí eu falei assim, você concordar ou eu concordar não diz respeito a nada. Se eu não concordo, se você não concorda, isso aí não vai inferir em nada, porque o nosso não ou sim em concordação não vai dizer nada em relação a Deus. Ele tem as suas formas de atender, ele tem as suas formas de receber as orações, Deus tem as suas formas de dar as respostas dele, e a gente tem que entender, porque nós estamos recebendo. Nós somos as pessoas que recebem. E ficou nisso. Aí a pessoa me olhou assim, depois que eu falei assim, o jeito que você pensa ou o que eu penso não vai inferir em nada. A gente pode pensar do jeito que a gente quiser. Me olhou assim, calou, eu sei. Mas eu tive essa oportunidade, falei outras coisas lá relacionadas a outras coisas em relação à fé. E hoje eu estava pedindo Deus para me dar algumas coisas para nós conversarmos aqui rapidinho, em alguns poucos minutos. E Deus me trouxe à memória esse fato que aconteceu comigo dentro desse comércio. E Deus me falava no meu coração, meu filho, fala para o meu povo, qual é a forma que eu ouço as orações? Como é que eu ouço? Eu achei interessante o Espírito Santo falar comigo a respeito do que eu teria que falar aqui hoje, sabe por quê? Porque aí nós vamos saber orar, vamos saber pedir. O que a Bíblia vai dizer? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Então está aqui uma verdade que eu falei no comércio. Deus não é obrigado a nos ouvir da forma que a gente quer que Ele ouça. Então a palavra vai dizer, vocês pedem, mas não recebem porque vocês não sabem pedir. E aí Deus me falava no meu coração, fala com os meus filhos a forma como eu consigo ouvir. E aí eu separei alguns textos, e é só os textos mesmo que vai falar de si mesmo, que vai falar de si mesmo, ou através dos próprios textos nós vamos entender, que vai dizer o seguinte. Primeiro texto eu queria que você me acompanhasse. Se você tem alguma Bíblia na mão aí, por favor, abra sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe se você tem aí.
Salmos 4:3. Olha só quem Deus ouve. Quem é que Deus ouve? Que oração Deus ouve? Salmos 4:3 vai me mostrar e te mostrar como é que Deus ouve a gente. E eu e você temos que entender isso para que a gente saiba orar. Quem sabe orar, recebe de Deus. Quem acha que Deus tem que ouvir ou atender de qualquer forma, acaba não recebendo, porque pede mal. E o que o Salmos 4:3 vai nos dizer? Olha só. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Repita comigo, por favor, diga piedoso. Essa palavra é o que eu quero me ater aqui. O Salmos 4:3 está dizendo que o Senhor vai ouvir pessoas piedosas. Quem é que Deus ouve? Que oração que Deus ouve? A oração do piedoso. Quem é o piedoso? O piedoso, se você não sabe, a primeira coisa que define piedade é exatamente devoção. Se você é alguém devoto, é a primeira coisa que define piedade. Você quer ser ouvido por Deus, seja piedoso. Seja piedoso. Tenha piedade na sua vida, no seu coração. Quem é os piedosos? Os devotos. As pessoas que trazem a adoração, o servir a Deus com devoção. Devoção. Outra coisa que define a piedade, que são as pessoas que Deus ouve. Amor pelas coisas religiosas. Amor a Deus. Quem é o piedoso? Quem ama a Deus. Quem ama a Deus, Deus responde a oração dessa pessoa. Quem ama a Deus, Deus responde, porque quem ama a Deus é piedoso. Salmos 4:3 vai dizer que o Senhor escolheu o piedoso, e aí ele termina dizendo: o Senhor ouvirá quando eu invocar. Por que o Senhor me ouvirá quando eu invocar? Porque eu sou piedoso. Aí a piedade também, em segundo e terceiro lugar, vai entrar na compaixão pelo sofrimento dos outros. A piedade está na comiseração, a dó, aquilo que os outros estão passando. Então, qual é a oração que Deus ouve? A oração de pessoas piedosas. Quem são os piedosos? As pessoas que amam a Deus, as coisas de Deus, e também que são devotas ao Deus Todo-Poderoso. O que é devoção? Devoção é quando você se entrega. Devoção é alguém que se entrega de corpo e alma para as coisas de Deus. Essas são as pessoas devotas. Então são os piedosos. Então quem é que Deus ouve? Pessoas piedosas. E eu pergunto aqui na oração da resposta dessa sexta-feira, aqui dentro deste lugar, tem gente piedosa aqui? Amém? Tem mesmo, irmãos? Amém. Deus vai te ouvir quando você clamar. Outra coisa que eu aprendo em segundo lugar, quem Deus ouve? Olha o Salmo 66, abra por favor a sua Bíblia no Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18. Quem é que Deus ouve? Olha o que diz o salmista desse salmo. Se eu acalentasse o meu pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Olha o que o texto está dizendo dos Salmos. Se eu acalentasse o meu pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Quem é que Deus ouve? Pessoas que não adormecem o pecado dentro do seu coração. Pessoas que não acobertam pecados dos outros. Pessoas que não estão acalentando pecados. Que não estão deixando quieto, de lado, para lá. Ah, deixa para lá. Ah, deixa para lá. Eu acho que Deus não vai estar nem aí com isso não. Olha o que o texto do Salmo 66, 18 vai dizer. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, amados, quem é que Deus ouve? Pessoas que não adormecem pecados, que não acobertam pecados, que não deixa quieto aquilo que incomoda o coração de Deus. E eu abro um parênteses aqui para vocês nessa sexta-feira. Tem muitas pessoas que não são incomodadas com o pecado, mas eu conheço uma pessoa que não fica quieta
quando o pecado está em alta. Chama-se Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Então, se eu e você temos o costume, a propriedade de acobertar, de acalentar, de adormecer o pecado, de deixar quieto, eu digo para você nessa noite, nós não seremos ouvidos por Deus. Pessoas que Deus ouve, pessoas que expõem o pecado, que denunciam o pecado, que não aceitam o pecado, que bate de frente com o pecado, que diz que é pecado e está errado. Essas pessoas são as pessoas que, quando elas batem o joelho no chão, a voz delas atinge os céus como voz de um trovão. E Deus ouve a voz dessas pessoas. Quem é as pessoas que Deus ouve? Aquelas que não acalentam os pecados. Amém? Quem aqui, eu tenho certeza que todo mundo, que depois que a gente entrega a vida para Cristo, a tendência nossa é repugnar o que é pecado. É normal você vir para Cristo, é normal você aceitar Cristo, é normal você entregar a vida para o Senhor, e você a partir daí começar a repugnar o pecado, a dizer que o pecado é nojento. Enquanto nós não entregamos a vida para o Senhor, nós amamos o que é pecado, nós fazemos o que é pecado, nós aceitamos o que é pecado, nós entramos no que é pecado. Mas quando a gente aceita Cristo, que a gente leva um banho da graça, a gente passa a repugnar o que é pecado. É por isso que lá fora, tem muitas pessoas que de vez em quando acham que a gente é muito duro, que a gente é careta, cafona, quadrado. Não tem nada a ver com isso, é porque a gente levou um banho da graça. E quando a gente leva um banho da graça, a gente passa a enojar o que é pecado. Quem aqui nessa noite enoja o pecado, diga amém. A sua oração Deus ouve. A sua oração Deus ouve. Terceiro lugar, qual é a oração que Deus ouve? Além da oração do piedoso e daquele que repugna o pecado. Deus também ouve a oração que está aqui em Tiago 5,16. Você pode abrir sua Bíblia na carta de Tiago 5,16, por favor. Abra aí, eu espero você abrir. Qual é a oração que Deus ouve? A oração do piedoso. Qual é a oração que Deus ouve? A oração de quem não esconde o pecado, de quem não acalenta, de quem não adormece o pecado. É a oração que Deus ouve. Tiago 5,16. Quem encontrou pode dizer amém? Olha só, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Agora aqui é que está a oração que Deus ouve. Olha só, ponto. A oração de um justo é poderosa e também é muito eficaz. Qual é a oração que Deus ouve? A oração de uma pessoa que é justa. Quem é o justo, pastor? Quem é as pessoas justas? São os crentes? É quem está na igreja? É quem toma ceia? É quem dá o dízimo? É quem traz as ofertas? É quem está cultuando? Quem é os justos? Olha só, qual é a oração que Deus ouve? A oração dos justos. O que é justiça? O que é ser justo? É ser conforme a verdade. Se você é uma pessoa justa, você é conforme a verdade. A equidade, que é a mesma coisa. A razão, aquilo que é da razão, que é justo fazer. É justo fazer. Então é isso. Não importa no que vai dar. Se é justo, então é isso aí. Não importa no que vai dar a justiça. Ela será feita, desde que ela seja feita. Então o que é ser justo? Não importa no que vai dar a justiça. Ela será feita e é isso que importa, que ela vai ser feita. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem profundo para você. Vai se fazer justiça. Vai começar a se fazer justiça. E quando começar, vai terminar em alguém que você ama. A punição vai terminar em alguém que você ama. Mas é a justiça que vai ser feita. Começa
e você já sabe que vai terminar em alguém que você ama. O que você faz? Você começa a cortar isso no meio, porque vai atingir quem eu amo. Aí não, é meu filho? Não. É meu marido? Não. Então você não é justo, porque a justiça, quem é o justo? É aquele que ama a justiça, não importando no que vai dar. Se é justo, tem que ser feito. Qual é a oração que Deus ouve? A oração do justo. Quem é o justo? Que ama a verdade, que não importa no que vai dar, vai expor, você vai cair na vergonha, mas é justo, tem que pagar, então tem que ser feito. Essas são as pessoas que são justas. Aí está, irmãos, que talvez, muitas das vezes, as nossas orações não chegam até os céus, porque a gente é parcial, nós somos muito parciais. É para resolver um problema, mas vai atingir alguém que eu amo. Ah, não. Nós somos muito parciais. Vai resolver um problema, não vai atingir quem eu amo, não? Então resolve. Eu estou junto, eu estou dentro. A gente é parcial. E aí depois a gente vai orar. E a gente quer que Deus ouve. Deus não ouve pessoas injustas. Quem é que Deus ouve? Os justos. Você. Deus ouve os justos, que abomina a mentira, que abomina a inverdade, e que está direto ligado na verdade. E a verdade é quem? Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é que ama a justiça? Diga amém. Deus ouve a sua oração. Deus, fica tranquilo, quando você orar, Deus vai te ouvir, porque você ama a justiça. Você ama a justiça. Amém, meus queridos? Quarto lugar, vamos lá. Qual é a oração que Deus ouve? Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo de número 24. Pode encontrar, que eu espero você encontrar, porque essa palavra é textual, e eu quero que você ouça, lendo aí no texto da palavra de Deus que está na sua mão. Marcos 11, 24, uma palavra textual. Quem é as pessoas que Deus ouve? Qual é a oração que Deus ouve? Olha só o que diz o texto. Portanto, eu digo, próprio Jesus dizendo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui. Isso aqui tem sido confusão na cabeça de muitas pessoas. Mas o texto não está dizendo que se a gente pedir e crer, a gente já recebe. Tem sido confusão na cabeça de muita gente. Quem é as pessoas que Deus ouve? Qual é a oração que Deus ouve? Esse é o tema da minha palavra nessa noite. A oração que Deus ouve é das pessoas que creem. Das pessoas que creem. O que é crer? É tomar por verdade, acreditar. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você aqui. Eu sou pastor. Eu sei do que eu vou falar aqui agora. Tem muita gente que crê da boca para fora, meu irmão. Tem muita gente que só crê da boca para fora. Eu creio. Mas na hora de ela agir em relação ao que crê, ela não faz nada. Ela duvida, ela recua. Ela começa até disseminar a incredulidade a outros. Eu vi uma vez uma pessoa que ela dizia que cria e acreditava e tal. Passou um pouco prazo de tempo, eu saí, eu vi ela falando na porta da igreja. Ah, mas assim, sabe, eu acho que não é daquele jeito lá. Eu acho que eu não acredito que seja bem assim. Acho que Deus, ele entende a gente. Então não crê. Porque se você fala que crê, você então está exatamente como Marcos 11 está dizendo. Você receberá, como assim você está crendo. Você toma por verdadeiro, e você acredita confiança, e você espera, e você diz, não vai ser do jeito que Deus falou. Se Ele falou, vai cumprir. Se a Bíblia está falando, é isso aí. Então nós temos que acreditar de verdade com nossas ações, não só da boca para fora, mas com o nosso tempo também de vida com Deus. Porque tem gente que acredita hoje, mas você encontra ele amanhã, ele está todo desanimado, todo descrente, não quer saber mais de acreditar, não quer saber mais de orar. Por quê? Porque ele só crê da boca para fora. E aqui o texto está dizendo,
tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Mas o que é crer? Crer é tomar por verdadeiro. Então aquilo é uma verdade na sua vida, aquilo é incontestável, não pode se contestar, e você acredita até o fim da sua vida. Não tem como contestar. E é por isso que aqui eu abri um parêntese, vou abrir um parêntese aqui, eu preciso abrir esse parêntese aqui, né? Eu tenho que abrir esse parêntese aqui. Tem muitas pessoas, escute isso aqui, que afastam dos caminhos do Senhor, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa dos irmãos, não é por causa da liturgia da igreja, não é porque a igreja não canta hino da harpa cristã, não é por nada disso, é porque eles creem da boca para fora, é porque eles não creem de todo o coração, eles não tomaram a palavra de Deus como verdade. E eles começam a colocar subterfúgios para eles afastarem de Deus. Eu afastei porque ninguém foi lá em casa me visitar. Eu afastei porque ninguém me dá a mão na igreja quando eu chego lá. Eu afastei porque eu estou me sentindo meio recuado dentro da igreja. Estou me sentindo uma ovelha fora do aprisco. Mentira! Muitas pessoas se afastam de Deus, e numa sua grande maioria é porque não acreditam, não creem de verdade. Quem crê de verdade, pode cair os mundos à sua volta, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, como diz os Salmos, mas tu não serás atingido. Sabe o que quer dizer isso? Continuará de pé, adorando firme, como nunca. Como nunca. Quem é os que Deus ouve a oração deles? Os que creem. É bom que nós saiamos daqui hoje dessa oração acreditando como nunca. Não seja crente no pastor. Não seja crente. Tem gente, irmão, é incrível isso aqui. Tem gente que é crente no louvor da igreja. Você sabia disso? Tem gente que é crente no louvor da igreja. Porque eu amo o louvor. Para mim a melhor parte do culto é a adoração. É crente no louvor. Qual que é a melhor parte do culto? Para mim é quando eu encontro o meu amigo lá na igreja. Tem gente que é crente, tem alguém. Deus está te dizendo nessa noite, ei, seja alguém de verdade que crê. Sua oração será atendida. Quem aqui crê de verdade, diga amém. A sua oração vai ser atendida, pronto. Não tem como não atender. Não tem como Deus não atender. Crentes de verdade. Estou terminando para a gente fazer a campanha agora. Quinto lugar, quem é que Deus ouve? 1 Tessalonicenses 5,17, eu não vou esperar você encontrar para me ganhar tempo. Orai sem cessar. O texto é bem pequeno, é um dos menores textos da Bíblia. Orai sem cessar, porque tem um texto que acho que é bem menor ainda. Jesus chorou. É um versículo, Jesus chorou. É menor, né? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quem Deus ouve? Quem ora continuamente. Deixa eu dizer um negócio para você aqui agora. Vou terminar aqui. Tem mais 2 aqui, mas não vou falar não. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Existem as pessoas que oram para comer, alimentar. Existem as pessoas que oram para ir para o trabalho. Existem as pessoas que oram para dormir, para levantar quando acorda do sono. Existem as pessoas que oram porque está passando luta. Existem as pessoas que oram porque tem perseguições sobre ela. Mas existem as pessoas que têm vida de oração. Vida. Ela é louca por orar. Ela é maluca quando diz, tem culto de oração. Eu estou dentro, eu não aguento ficar sem orar. É diferente demais, irmão. É diferente demais de você fazer aquela precezinha corriqueira, parecendo aquela prece corriqueira que muitas igrejas aí fazem, e pronto. É muito diferente de você ter vida de oração. Você amar orar. Olha o que o texto vai dizer, 1 Tessalonicenses 5,17, orai continuamente. Aí, sabe o que acontece, irmão? Exatamente do mesmo jeito que você só procura uma pessoa quando você está precisando dela. Você não pode procurar Deus só quando você precisa dele. Você tem que ter uma amizade com Deus. E o que é uma amizade com Deus? Oração contínua. Porque você só consegue falar com Deus pela oração. A oração é a única forma de um homem falar com Deus. Aí a gente
fica uma semana inteira sem falar com Deus. Passou uma luta no final de semana, corre para a igreja, ou corre para os pés do pastor, ou corre para o monte. Não vamos no monte, tem que fazer uma campanha no monte. Meu Deus do céu, ai meu Deus, o vento tá soprando, vai para o monte. Deus não atende esse tipo de gente, pelo amor de Deus. Desculpa eu falar, Deus não vai atender. Até pessoas que, naturalmente falando, começa a procurar gente só quando você precisa dela, para você ver se uma hora ela não vai. Ah, pelo amor de Deus. Eu sou toda uma. Só uma ideia, tá, Ronizete? A Ronizete só me procura quando quer, né? Muito falsa. Sabe, eu estou só dando ideia, tá bom? Deus, a gente não pode fazer isso. Fique em pé comigo, toda igreja, por favor. Quem é que Deus ouve? Quem tem continuidade de oração, quem tem vida de oração. Ter vida de oração é ter vida com Deus. Ter vida de oração é ter link com os céus. É estar ligado 24 horas com os céus. Oh, aleluia. Quem tem vida de oração, o link não cai. Né? Ah, mas a gente fica tão atordoado quando a energia cai, que a nossa internet cai, que a gente fica sem internet. Já viu quando a energia acaba? Quando a energia acaba, você viu um tanto de gente saindo da porta de casa para fora. Aí tem ninguém com energia, todo mundo fica assim, ó. Aí uns vai no relógio para ver o que aconteceu no relógio, Malmiro. Será que alguém veio aqui? Todo mundo sai para fora de casa, porque a energia acabou, porque a internet foi cortada. Deus está dizendo nessa noite, a sua oração é um link direto com Deus, de forma que você fica o tempo todo dentro da presença dele. Você não vai precisar fazer como acontece quando cai a nossa energia. A gente tem que sair para fora. O que aconteceu? Não precisa disso. Deus toma conta de tudo, porque o link está ligado. Você está de joelho e ele de pé. De joelho e ele de pé. Você de joelho e Deus de pé por você. Levanta a mão para o alto e diga assim: Senhor. Diga com ação, irmão. Diga: Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa mais piedosa. Diga bem forte, diga: a partir de hoje, nenhum pecado à minha volta ficará adormecido. Diga com força, diga: Senhor, me ajuda a me tornar mais justo. Diga assim: Senhor, eu quero crer de verdade no Senhor. Diga com força, diga: Senhor, eu quero ser uma pessoa que tenha uma vida de oração com o Senhor. Oh, aleluia. Quem crê, irmãos? Deus vai mandar eu profetizar uma coisa aqui através da minha voz na sua vida. Eu profetizo nessa noite que a sua oração será atendida no momento que você começar a orar. No exato momento. É interessante, Daniel se propõe a orar. No momento que ele propôs orar, ele foi atendido. Não veio a resposta na hora, mas ele foi atendido. E aí o anjo fala: no momento que você se propôs, Daniel, a clamar, eu enviei a resposta. Por mais que fique travado nas regiões celestes, no mundo espiritual, a luta da guerra do bem contra o mal, mas a sua resposta vai chegar, porque você é tudo isso aqui que nós falamos aqui. Alguém que Deus ouve a oração de fato e de verdade.